Será que o agronegócio é culpado diretamente pelas enchentes que estão assolando o sul do nosso país? Ou é um absurdo essa afirmação? Assiste o vídeo até o final que eu vou desmontar todos os argumentos de um professor de geografia que não sabe absolutamente nada e só tá ali numa mesinha querendo militar e crucificar o agronegócio. Meu nome é Rafael Macris, eu peço que você compartilhe esse vídeo, verifica se você não está inscrito no meu canal, então se inscreve no meu canal e compartilhe ao máximo a minha mensagem para poder desmontar e refutar todos esses vagabundos que querem crucificar o agronegócio e colocar os produtores rurais como os grandes vilões desse país. Se depender de mim, se depender de você, eles não vão conseguir. Então compartilhe ao máximo esse vídeo, me segue aqui e bora ver esse absurdo. Eu costumo dizer o seguinte, para quem teve a casa inundada, né? Para quem perdeu no seu comércio, isso é culpa. Nós passamos por isso para alimentar boi para commodity, para exportação. Então essa relação tem que ser dita. Quando a gente coloca só na escala global, fica parecendo que o nosso adversário, né? Aqueles com quem a gente justamente critica, eles estão distantes, não, mas mudar, enfim, mudar a matriz energética, etc. Então, por vezes parece algo bastante distante. Né? Tipo a Revolução Industrial, produção industrial, etc. e tal. Não, a gente tem responsáveis diretos no próprio Brasil, que é o agronegócio. Não dá para poupar o agronegócio. Por produzir, fazer uma profunda mudança do solo em função da produção de commodity. Né? Não é para produzir alimento, a gente sabe muito bem disso. O avanço do gado e da soja nesses biomas fez alterar a relação do solo com a atmosfera. Esse professor de geografia tinha que ser demitido por justa causa imediatamente depois de falar essas besteiras aí nesse evento. É inacreditável como ainda tem gente inescrupulosa com um diploma na parede que não vale absolutamente nada e um microfone na mão para ficar usando a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul para militância ideológica contra o agronegócio. Um professor de geografia que deveria ensinar com base em fatos e dados reais. Subir num palco para dizer que o agro é culpado diretamente pelas enchentes. Ô professor, peraí, já que você não foi demitido ainda, vamos aos fatos reais aí para eu mostrar para você ponto a ponto das besteiras que você tá falando. Primeiro ponto, ele fala que o agro é responsável direto pelas enchentes lá do Rio Grande do Sul. Eu que nem professor sou, sei que essas fortes chuvas que estão acontecendo com constância são de responsabilidade de um fenômeno climático chamado El Niño, que aquece o Oceano Pacífico e altera a circulação dos ventos e a umidade, principalmente aqui na América do Sul. E isso é amplamente conhecido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, Instituto Nacional de Meteorologia e mais várias outras faculdades, universidades sérias, Brasil afora. Agora, para esse professor espertão aí, parece que o agro tá manipulando o Oceano Pacífico, né? Plantando soja e criando gado em cima da água. Que história é essa? Isso se chama ciência climática e não militância travertida de querer ensinar alguma coisa. Olha a segunda besteira absurda que ele fala aí, que o agro faz mudanças profundas no solo para produzir commodities e não alimento. Escuta aqui, cara. Você acha que ninguém come nada das commodities que são produzidas e as commodities também não são alimentos? Meu, o que você tá falando? Argumento desonesto, ignorante. Primeiro, que eu acho que ele não sabe, comida não nasce na prateleira do supermercado. Segundo, ninguém come nada à base de soja, ninguém come nada à base de milho, ninguém come carne de boi, ninguém come nada dessas coisas aí, né? Ninguém consome açúcar no Brasil. E outra, acho que ele nunca pôs o pé no mato mesmo, né? Só fica atrás de sala de aula, querendo militar, que ele não deve saber que soja e milho são as bases principais aí do alimento de frango, de gado, de porco no Brasil. Eu duvido que esse cara não come nenhuma dessas carnes. Apesar de que, pelo jeito aí, parece ser vegano, mas eu duvido que, mesmo sendo vegano, ele não consome soja, pelo menos, ou milho, ou qualquer outra dessas coisas. Mau caráter, vagabundo. E ele não deve saber também que o Brasil é líder em produção de alimentos com alta tecnologia, com plantio direto e rotação de culturas que, inclusive, protegem o solo e não degradam, como esse energúmeno aí tá falando.
Quem desmata e devasta não é o produtor sério, não é o agronegócio, é criminoso. E esses caras têm que ser combatidos. O agro é o maior interessado em combater esses criminosos aí, que mais atrapalham a imagem das pessoas sérias do que ajudam qualquer coisa. Esses caras têm que estar atrás das grades. Olha o terceiro ponto, que cara louco, ele falou que a produção de soja e o gado alteram a relação do solo com a atmosfera. Esse é o tipo de frase vazia que quem vê parece ser inteligente, mas no fim não liga nada a lugar nenhum, não apresenta absolutamente nada de concreto nessa frase babaca que ele falou. A pastagem e a lavoura bem manejadas, assim como o agro faz, ajudam a infiltrar água no solo, preservam a umidade e ajudam também no escoamento superficial. O que causa as enchentes não é a plantação de soja, não, ou a criação de boi, viu, meu parceiro? O que causa enchente de verdade é falta de drenagem urbana, é ocupação irregular de áreas de várzea, a ineficiência do Estado. Por que você não fala isso? Você quer meter o pau no agronegócio por quê? Porque você é amiguinho aí do pessoal da sua cidade, dos políticos que estão fazendo essas cagadas aí, que estão causando a morte de um monte de gente? É isso? Quer colocar a culpa no agro, rapaz? Quer culpar alguém? Culpa a falta de planejamento urbano, culpa os rios assoreados, os canais entupidos, a falta de obras de contenção que o seu prefeito, governador, enfim, qualquer pessoa que esteja aí à frente da sua cidade não faz. Culpa esses caras. O agronegócio não é culpado coisa nenhuma, professor. O agro é vítima de pessoas como você que crucificam os agricultores, os produtores rurais, querendo colocar eles contra toda a sociedade. O agro é vítima de um Estado ineficiente que falhou com a população durante essas enchentes. Enquanto o senhor tá sentadinho aí, bonito, dando essa palestra, querendo dar essa aula de ideologia, sabe onde estão os caras do agro? Estão doando alimento, estão doando combustível, estão salvando gente com trator, rapaz. Respeita o campo, respeita quem produz. E se quiser sair falando sobre clima, solo, atmosfera, estuda um pouco mais antes de sair culpando quem sustenta esse país. Se você concorda comigo que eu falei nesse vídeo aqui, compartilha para que as pessoas saibam quem são os verdadeiros heróis brasileiros.